Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso 15º episódio do Prevcast por Heitor Fernandes, o episódio de encerramento e fechamento com chave de ouro do ano de 2025. E hoje, como não é diferente, estamos aqui com o nosso time de campeões. Joaquim Moreira, o conhecido e tão falado Joaquim do INSS, apelido carinhoso que ele recebeu por trabalhar aí por 40 anos nas agências da Previdência Social de todo o país. É o que a gente diz aqui, a força do tempo, né? A força da longevidade. Obrigado, Joaquim, pela sua presença. Meu amigo Maxwell de Soares, o nosso gestor da unidade de Apodi. Maxwell que está todos os dias na lida e na luta com o agricultor, com o homem do campo, com o pescador, com o extrativista vegetal. É quem está ali andando, visitando, acolhendo e atendendo essas pessoas em loco. E a doutora Natécia Batista. Natécia é advogada previdenciarista, especialista em direito previdenciário, vem se especializando em controladoria jurídica, que nada mais é do que controlar e alinhar todos os fluxos de escritório. A doutora Natécia Batista, ela já passou pelo nosso setor de atendimento, já passou pelo nosso setor jurídico e hoje ela faz o controle de todos esses atos no nosso escritório com muita maestria. Então, hoje a gente está aqui com a parte do time da Heitor Fernandes Advocacia para fazer a retrospectiva 2025. Sempre quis falar igual o William Bonner. Ficou legal? Pessoal, a palavra é com vocês. Eu vou abrir logo aqui a palavra para Joaquim Moreira, que está aqui do meu lado. Fica à vontade. Fale um pouquinho como é que você está, como é que foi o ano de 2025 a nível de INSS, para a gente interagir e introduzir esse tema tão importante para o segurado que está aqui nos assistindo. Tudo bem, pessoal? O ano de 2025, como os anos anteriores, não foi um ano fácil. Foi um ano difícil, de muita luta, de muita expectativa, onde o nosso país passou por diversas mudanças, principalmente o INSS, debaixo de muitas denúncias, de atraso em despachos de processos, principalmente a questão da perícia médica, que estava se agendando perícia para daqui a 6, 7 meses, mas nós temos a expectativa que o ano de 2026 possa ser melhor, mas para isso nós precisamos que o governo sente com os trabalhadores, sente com os seus servidores, treine seus servidores e possam fazer com que chegue a um denominador comum para que o cidadão, aquele que contribui com a Previdência, aquele que é vinculado à Previdência, seja atendido de uma maneira honesta, de uma maneira legal, porque não adianta lançar políticas públicas se não chega adequadamente ao que o cidadão pretende, que é adquirir o seu direito e buscar com maestria. Meu amigo Maxwell de Soares, muito carinhosamente chamado de Max, meu amigo não, meu irmão, né? Somos confundidos nas trincheiras de batalhas da vida como irmãos, né? Esses dias eu andando lá em Upanema, né? E o pessoal perguntando quando é que meu pai vinha, sendo que meu pai para eles é Nedilson, né? E nas outras cidades onde Max anda, o pai dele é Joaquim. Aí vão se confundindo e querendo ou não, a gente tá encaixado como irmão aí nessa história. Fica à vontade, meu irmão. Oi, pessoal, tudo bom? Sou o Max, né? Já trabalho na Heitor Fernandes Advocacia há 6 anos. Fui já há um tempo criado por Joaquim Moreira, aqui em São Miguel. E realmente, o pessoal perguntava, né? Você é o filho mais novo de Joaquim, é? Eu disse, não, estão me criando aí, então vamos ver. Até enquanto ele vai me aguentar na casa dele, né? Você vai pegar esse urso campeão aí pra ele, né? No que a gente era um pai assim, não, já tô quase tendo direito à herança, né? Mas querendo ou não, era um pai, né? Porque quando eu iniciei aqui na HF, passava de 3, 4 meses na casa de Joaquim, convivendo com ele, dona Neném. E, na verdade, eram os pais para mim, né? E que esse ano de 2025, relacionado à INSS, para muitos, um ano bem complicado, né? Muitas mudanças, algumas boas. Na maioria, acho que mudanças ruins que teve. Não, né? Boas, né? Não tão boas, então foi muita mudança e vamos debater bem sobre esse assunto. Muito obrigado, Max. Doutora Natécia, delineie para a gente de forma brilhante, assim como você sempre faz, qual foi o seu sentimento no ano de 2025, quando a gente fala de INSS, de segurado, de previdência, de atendimento, de resposta, de sistemas, qual é o sentimento que atravessa aí a sua percepção a nível de INSS? Bom, realmente, como todos, né, de fato, o ano de 2025 não foi um ano fácil, principalmente para o segurado, né, especificamente também para o seguro, mais especificamente ainda para o segurado especial,
Sabemos que, de fato, o INSS, nesse ano de 2025, Max, como você bem pontuou, tiveram inúmeras mudanças, né? Todos os meses, várias e várias mudanças, que posteriormente vamos pontuar aqui para vocês. Mas, na minha percepção mesmo, assim, o que mais mudou no INSS, tirando mesmo assim, essas questões de regras e novas instruções normativas, foi o fato da complicação, da burocratização do atendimento nas agências. Então, constantemente estou presencialmente ao INSS e vejo todos os dias os segurados que moram muito longe, têm que vir 1, 2, 3 vezes ao INSS, às vezes aguardar 1, 2 semanas para conseguir ser atendido por uma dúvida básica, né? E isso me dói, Heitor, o coração, porque um segurado vindo de tão longe para poder ser atendido na agência, infelizmente não conseguir sanar sua dúvida simplesmente por procedimentos burocráticos, né? Então, de longe, assim, além de todas as mudanças, certamente para mim essa foi a que mais machucou e a gente queria que realmente tivesse aí uma mudança, né? De fato, ver ali o ser humano tendo que se desdobrar, porque querendo ou não, quem procura o INSS é aquela pessoa que já teve um benefício negado, ou então ali que está procurando um direito, que está com um problema de saúde, que perdeu um ente da família, que está ali numa gravidez, em um momento mais delicado, ou que está com algum problema de saúde que se agravou e precisa de um auxílio de um terceiro, são pessoas de fato em situação de vulnerabilidade social. Lembrando que o INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. Então o INSS é um ambiente onde as pessoas de fato sempre irão habitar para suprir uma necessidade social pessoal. Então, meus amigos, hoje no 15º capítulo do Prevcast, a gente vai discutir e trazer para vocês as perspectivas do que mudou no ano de 2025. O que é que aconteceu em janeiro, em fevereiro, em março, em abril? A gente fez uma listagem aqui completa de fatos e situações que aconteceram e foram alterando o curso natural de quem vive hoje a necessidade de pedir um benefício junto ao INSS. Como se sabe, o INSS ele é muito dinâmico, muda diariamente, muda semanalmente, muda quinzenalmente, e a gente ainda tem aquela situação onde o servidor ele tem um poder muito grande de alterar e de analisar de forma discricionária ao sentir daquele servidor. Então, cada servidor do INSS ele é um juiz, cada servidor do INSS ele tem as suas disposições e isso impacta diretamente o trabalho de quem realiza na outra ponta, que no caso é o advogado. Doutora Natécia, abrindo o mapa, abrindo o calendário de 2025, em janeiro, qual foi a primeira mudança que a gente teve, qual foi a primeira informação que impactou os segurados no mês de janeiro de 2025? Pronto, em janeiro de 2025 nós tivemos aí, Heitor, um grande impacto na fila do INSS, né? O número cresceu, obviamente, e em 2025 a gente já iniciou o ano em janeiro com uma fila de mais de 1 milhão de pessoas, né? E isso realmente retrata aí uma fila, assim, retratando inclusive a demora para a solução dos requerimentos, né, administrativo, e certamente isso impactou na vida do segurado, né? Porque aquele segurado que já vinha de um recesso de final de ano, solicitando seu benefício, já entrou no ano de 2025 com a fila, assim, sem palavras de tão grande, né, para representar esse momento, e infelizmente ocasionou aí realmente mais demora nesses requerimentos. Então a gente já iniciou o ano com o pé esquerdo, né? Max, 1 milhão de pessoas, é aproximadamente a população da Grande Natal. Eu acho que é um número bastante preocupante, né, doutor? Expressivo demais. Porque eu costumo brincar com os clientes da gente que, como o INSS é a seguradora, então geralmente a gente vai precisar deles nas piores situações, tirando a aposentadoria. Então, assim, quem procura o INSS geralmente vem com uma dor, que é uma doença, está no estado de necessidade, não está passando fome. Então, assim, quando a gente pega o número para iniciar o ano, já o ano com mais de 1 milhão de gente na fila de espera, atrás de um benefício, seja ele assistencial ou de qualquer forma, é uma situação preocupante. É 1 milhão de pessoas que estão precisando colocar o alimento em casa, às vezes 1 milhão de pessoas que estão precisando pagar um aluguel, uma água, energia. Então, assim, a gente já começa a ano preocupante e a tendência mais ainda
é que essa fila vem aumentar. Como a gente está acompanhando muito e está sempre aumentando essa fila, né? E na minha concepção, Max, ainda, para mim, o INSS começar o ano com uma fila, com esse número exorbitante, retrata, inclusive, que o ano ele não foi bom, né, Joaquim? E que nada, nem os servidores, nem o governo, fez nenhum tipo de procedimento para poder melhorar essa fila, né? Então, isso ainda se torna mais preocupante ainda. Eu vejo a questão de passagem de ano como uma das questões que o governo deveria ter uns olhos mais abertos. Por quê? Porque as férias dos servidores, a maioria deu férias final de ano, entre dezembro ao início do ano seguinte. A questão é que muitos servidores estão estressados, a questão do atestado médico, muitos deles se afastam em virtude de uma meta que tem que ser cumprida, que no final do ano eles se esforçam cada vez mais. E também a situação das aposentadorias de muitos servidores que estão pedindo aposentadoria. O INSS passou muito tempo sem fazer concurso e que queira ou que não queira, além do porque os processos estão digitais, mas precisa do servidor, precisa daquela pessoa ali. E uma das coisas que eu acho, diferentemente do que era no meu tempo para hoje, é a falta do treinamento ao servidor. Antes, quando tinha uma mudança de uma legislação, de uma instrução normativa, a gerência executiva de Mossoró reunia todos os seus gerentes e servidores à linha de frente e treinava para que a gente tivesse um atendimento unificado e que a gente também pudesse ter conhecimento da legislação e não decidir a vida daquele cidadão porque eu acho, porque eu quero. Por quê? Porque as normas, porque as leis, porque as instruções, ela é uma só para todos. E cada servidor, muitas vezes, disse por si mesmo, com medo de errar e amanhã tem que responder um processo administrativo. Então, está no momento do governo pensar e voltar a fazer isso, treinar os seus servidores, fazer concurso, contratar servidores e dar mais oportunidade para que eles tenham uma cabeça limpa e julguem a vida do cidadão para o reconhecimento do direito do cidadão com clareza e com certeza, porque do jeito que está aí a quantidade negativa de processo, o que está acontecendo no INSS na Justiça? Vira uma bola de neve, nunca diminui, apenas aumenta, porque está se negando o processo, o direito do cidadão por brincadeira. Isso está indo para a Justiça, então é muito preocupante. E o que aconteceu de 2024 para 2025 não está sendo diferente para 2026, porque a quantidade de processos, como a gente viu aí, é absurda e vai se tornar cada vez mais, porque cada indeferimento se coloca o processo novamente para andamento, para análise. Infelizmente, tem que se pensar nisso. Pegando um gancho do que Joaquim falou, e eu acho de muita sabedoria suas palavras, Joaquim, é que não adianta o INSS jogar essa fila para o Poder Judiciário. É uma situação que já aconteceu e vem acontecendo com muita frequência, é o servidor do INSS deferindo arbitrariamente, e essa fila diminui um pouquinho lá no INSS, só que ela aumenta no Poder Judiciário. E aí, doutora Natécia, é uma coisa que eu até já lhe provoco. É uma realidade ou não é uma realidade que essa fila ela é transferida e que essa situação da justiça virar um balcão do INSS vem conduzindo também a um processo mais precarizado na via judicial? Sim, com certeza. Então, essa fila, na verdade, ela não diminui, né? Eu costumo dizer que a fila, na verdade, ela sai de uma fase, de uma parte da fila para poder entrar em outra. Né? Então, sai do requerimento administrativo no indeferimento e passa para o judicial para também pegar aí o gancho de uma fila no judicial para poder aquele processo passar pelo procurador e vai à audiência, vai à inspeção social e aumentando ainda mais, inclusive, doutor Heitor, o custo, né? Lembrando que o INSS hoje é o maior litigante judiciário do Brasil. Max, o INSS é a figura que mais se apresenta e que mais aparece no Poder Judiciário. É um número alarmante. Então, se você for para o top 1 do Brasil, do Poder Judiciário, relatório do CNJ, o litigante número 1 é o Instituto Nacional do Seguro Social. É alarmante. Não, acho que é alarmante demais, porque assim, até no fato do INSS querer indeferir mais processo para, de certa forma, dar uma celeridade, acho que, tipo, um exemplo bem prático seria de quê? Como se você tivesse um terreno e dividisse ele no meio. Você passa 6 meses com o povo de um lado, 6 meses com o povo do outro. O terreno é seu, só tem uma divisória no meio. Então é bastante preocupante a situação.
A gente vê que a fila ela só bula de um guichê para outro. Ou se pulasse uma seca. E aquela dor, né, Natécia? Porque o que é que a gente vê? A gente vê que o Poder Judiciário ele tem que fazer, às vezes, do INSS, não tem a mesma estrutura do INSS, e a gente já vê que alguns gargalos vêm sendo criados. E eu quero até, Joaquim Moreira, que você traga aqui para a gente a sua visão, porque na minha visão eu vejo que apesar da fila estar aumentando, a gente não vê proporcionalmente a quantidade de servidores ou de mecanismos de eficiência para que o INSS cresça. Doutor Heitor, na minha época tinha uma secretaria dentro do INSS que ela ajudava muito na qualidade dos processos, que nós sabemos que os processos ele vem arrumadinho, vem tudo direitinho, os seus cidadãos têm seu conhecimento, o servidor ele perde menos tempo na análise daquele processo. O INSS tinha no passado, na qual eu fiz parte, o Programa de Educação Previdenciária. O que é isso? É o PEP, que a gente chamava o PEP, que levava até o cidadão, principalmente o homem do campo, o conhecimento do que ele tinha que ter para no momento que ele fosse requerer um benefício, uma aposentadoria, uma pensão. Ele tinha que ter conhecimento do que era o segurado especial, qual era o papel dele, o que era que ele precisava. Então, o programa de educação previdenciária, ele saía para as comunidades rurais, saía para as colônias, saía para as escolas, saía para as outras entidades, para as prefeituras, para que levar o conhecimento de cada cidadão, o que é o papel do INSS, o que ele precisa para estar incluído como segurado do INSS. Isso hoje não existe mais. Não existe, o cidadão, ele hoje está jogando muitas vezes dentro do INSS um pedido com algo que vai impactar na quantidade de processo e vai ter uma notícia negativa. Por quê? Porque ele não está tendo realmente a documentação necessária. É aí onde está entrando hoje em dia os escritórios de advocacia especializado, que hoje quem está fazendo esse papel que era para ser feito pelo governo são exatamente os escritórios que estão indo nas comunidades, que estão indo nos locais, mostrar às pessoas o que é que ele tem que ter para ilustrar o seu direito. Porque no momento que eu tenho conhecimento do que eu preciso, fica tanto mais fácil para mim como para a instituição que vai receber aquela documentação. Então é o que se diz. A educação é a base de tudo. E a educação ela leva o quê? Leva conhecimento. E se ela leva conhecimento, a gente consegue vencer uma coisa muito preciosa na nossa vida, que é o tempo. Então, se você educar, se você tem conhecimento, o tempo será muito bom, tanto para o cidadão como para o INSS. Esse impacto maior é porque os processos estão chegando muitas vezes muito desarrumados. Então, o servidor pega aquilo ali, tem uma folha de um lado, uma folha do outro, muitas vezes cabeça para baixo. Ele simplesmente não sabe que nada para ele vai dar. Então, tem que ter essa preocupação. Então, é bom se cobrar do governo esse retorno do programa de educação previdenciária, para que o cidadão, quando for buscar algo, vá buscar realmente um tudo que se necessita e com segurança. Porque o objetivo é receber a carta de sua aposentadoria, do seu benefício. É aquela sensação que eu tenho, que nem o segurado é mais orientado, seja ele agricultor, pescador, o indivíduo que trabalha do carteira assinada, o autônomo, a dona de casa, nem o servidor do INSS aqui. Ele não tem mais aqueles treinamentos, aquelas capacitações. Hoje em dia eu me recordo que no concurso de 2016, quando chegou os servidores aqui na agência de São Miguel, o servidor ele sentava do lado do servidor que já estava na ativa para aprender com que aquele servidor estava fazendo. Se aquele servidor fazia errado, o novato já aprendia a fazer errado também. Se aquele servidor tinha uma conduta mais estreita para o homem do campo, aquele novo servidor também iria no mesmo espectro. Então não existia e não existe uma uniformidade quando a gente fala em treinamento previdenciário. Tanto é que a gente tinha, por exemplo, na agência, 2 servidores que eram pró-agricultores e 2 servidores que eram contra-agricultores. Então, a gente ia lá na agência, pegava a fichinha. Quando caía para aquele servidor que era contra o agricultor, a gente jogava a fichinha fora e embora. Então, sempre existe isso, é histórico dentro do INSS. A gente sempre teve dentro do INSS, por exemplo, a questão, Max, do servidor que entendia que grupo familiar tinha que contar todo mundo. E tinha aquele servidor que entendia que se aquele trabalhador trabalhava em regime de economia, trabalhava de forma individual e de fato atingia as atividades da agricultura, se concedia o benefício. Então sempre existiu esses
esses diapasões do INSS. Só que do jeito que a coisa vem caminhando, está existindo o diapasão do diapasão do diapasão e nenhum deles é positivo para o segurado. Seguindo aqui a nossa retrospectiva do ano de 2025, a gente vai entrar aí no mês de fevereiro. Doutora Natécia, nos balize aí dessa informação. Pronto. No mês de fevereiro, nós tivemos algo que foi referente ao reajuste acerca dos valores dos benefícios, né? Como o salário mínimo, que foi para 1.518, e o valor do teto, que foi para 8.157,41 centavos, né? Lembrando que o reajuste ele sai em janeiro, mas ele é pago em fevereiro, né? Porque um mês se passa o mês corrente, no mês posterior se recebe. Então muita gente já pergunta, mas o reajuste não foi em janeiro? Não. Em janeiro a gente teve ciência do valor, mas o pagamento ele vem em fevereiro. E isso impactou positivamente o segurado. Sim, e também o pessoal costuma confundir, doutor, porque você recebe sempre uma competência atrás, né? Então, em janeiro você recebe a competência de dezembro, em fevereiro recebe a competência de janeiro, que é justamente o mês em que você tem realmente aquele reajuste, né? Então, segue essas competências do mês dentro. Joaquim Moreira, você quanto servidor do INSS, eu quero que você traga aqui para a gente uma situação que é muito comum e é de dúvida do segurado. O INSS, ele atualiza os salários de quem recebe mais do que o mínimo de acordo com o salário mínimo ou de acordo com alguma regra ou portaria específica, porque tem gente que diz, eu me aposentei com 10 salários mínimos, só que agora, 10 anos depois, eu estou com 5 salários mínimos, eu estou com 3 salários mínimos. Como é que funciona essa atualização? Olha, o valor mínimo a receber é o salário mínimo. Esse aí é corrigido em cima do salário mínimo. Como o governo tem uma campanha de recuperar as perdas salariais, recuperar o poder de compra do trabalhador, principalmente o aposentado do mínimo, o salário mínimo ele sobe mais do que o salário de quem é acima do mínimo. O salário mínimo, ele tem o seu valor corrigido, publicado. E quem ganha mais do que o mínimo também tem essa correção diferenciada mesmo. Por exemplo, se eu me aposentei em 2024, o meu aumento em cima da minha aposentadoria, se eu ganhar mais do que o mínimo, ele é mínima. Então, quando mais antigo for sua aposentadoria, é maior, mas nunca ele vai ultrapassar o aumento que é dado ao salário mínimo. Então pode ser que no salário mínimo aumente 7,50 e no salário de quem recebe acima do mínimo aumente 50. Ou menos. Por isso que as pessoas que ganham acima do mínimo estão perdendo esse valor de quantidade de salário mínimo aposentado. Pois é, em 2000 eu me aposentei com 5 salários mínimos. Hoje, praticamente, essas pessoas estão recebendo um salário e meio. Por quê? Porque o reajuste do mínimo, para recuperar a renda daquele trabalhador, em uma campanha que o governo faz, ele é calculado por um índice. E quem ganha mais do que o mínimo é por outro. Então, ele vai se reduzindo. O que é que se nota? E futuramente, todo mundo vai ficar no mínimo. Então, muitas pessoas se desmotivaram a contribuir com um contribuinte individual, 3, 4, 5, 6, 7 salários, ou até o teto máximo. Porque sabe que na época que você aposentar, há uma tendência do valor mínimo vezes salário mínimo, o valor que ele recebe salário mínimo, chegue a se encolher. E realmente está acontecendo isso há muito tempo. Essa regra não é nova, é uma regra antiga e infelizmente acontece isso aí. Então é bom que as pessoas tenham conhecimento dessa situação quando há o governo. As pessoas se aposentam pensando em ganhar sempre o teto, mas não vai passar a vida toda recebendo o teto. Por quê? Porque vai haver uma diminuição no momento que há as correções anuais. Muito bacana, Joaquim, a explanação. Muito interessante que você, segurado e segurada da Previdência Social, ou então o futuro segurado ou futura segurada, ao momento de pedir um benefício, tem o que a gente sempre fala, um planejamento previdenciário. Será que hoje você, jovem, você adolescente que está começando aí sua vida laboral, será que é interessante ter uma segunda via que não seja tão somente o INSS? Ter uma previdência privada ou uma previdência complementar? Ou você que está em um concurso público e tem um regime próprio, ter também a opção do regime geral?
de ter ali uma previdência complementar dentro do seu conselho de classe, dentro da OAB, dentro do Conselho Regional de Medicina, dentro do Conselho Regional de Arquitetura, ou dentro dos próprios bancos, o Banco do Brasil, a Caixa, o Bradesco, seja público ou privado. Isso aí é uma orientação que um advogado previdenciarista vai poder trazer para você. E no mês de março, Max, o que é que a gente tem aí no mês de março, no mês 3? Rapaz, no mês de março, principalmente para questões de sindicatos rurais, né, foi correria grande. Porque deu a loucura no pessoal quando saiu a porcaria, falando da questão do CAF, né, que não ia ter mais validade para fins de benefícios, aposentadorias. E todo mundo já tem aquela noção em mente que o CAF é o documento de ouro, né, como a gente costuma chamar aqui no escritório. Então muita gente chegava lá, meu Deus, agora eu não vou mais me aposentar, como é que eu vou fazer, será que não tem mais jeito, qual prova eu devo fazer? Então foi uma correria doida para convivam de sindicatos. Então vi realmente como foi essa correria, a preocupação do pessoal. Era eita atrás de eita, né, doutora? Porque a gente dizia, a prova maior é o CAF, tem que fazer o CAF, vídeo de CAF, aula de CAF, o CAF do CAF. Aí do nada, o CAF vai valor. Mas assim, eu realmente entro nesse eixo do CAF, falando inclusive, Joaquim, da importância de você produzir também outras provas, né? Porque a gente já percebe, Max, que todos os dias no nosso grupo do WhatsApp, né, a gente manda lá e fala, outra mudança, essa foi negativa, foi positiva, e na grande maioria das vezes é uma mudança negativa. E essa do CAF foi algo que nos deixou completamente surpresos, porque o CAF era realmente o maior documento com força probatória maior. Então, como o INSS vem realmente tendo todas essas alterações, essas mudanças constantemente, a gente agora orienta para que você faça produção de provas, de outras provas também. Provas lá do recibo de sementes da Ematec, que pouco é comentado, as provas que são referentes ao seguro safra, ao corte de terra. Então, outras provas que também possuem um valor probatório ali interessante para o setor, tanto no administrativo quanto também na via judicial, né? Sabe o que eu acho interessante? É que o segurado ele não tem, não deve, não pode ficar refém de uma única prova. Essa retirada da possibilidade do CAF com uma prova de ouro, ela trouxe uma reflexão muito importante, que o agricultor ele não pode parar de produzir provas, não colocar todos os ovos numa única cesta, e essa cesta é chamada CAF. Então aí, Joaquim, eu já lhe trago para a parada, já lhe trago para o jogo, para que você alenque para nós que estamos aqui nessa mesa discutindo esse importante assunto, mas também para o nosso telespectador que nos assiste aí no Prevcast por Heitor Fernandes, quais são as provas que você considera tão importantes quanto o CAF para a vida do agricultor e da agricultura? Doutor Heitor, as pessoas elas trazem dentro de si um acomodismo, achando que tudo continua do mesmo jeito. A gente parte para a história. No passado, o documento mais importante era a declaração do sindicato. Só para a declaração do sindicato, você veio do INSS, fazia uma entrevista, qualquer dúvida, tinha pesquisa de campo e você se aposentava. Depois veio a história que era a DAP, Declaração da Agricultura Familiar, que foi transformada em CAF. E a gente se acomoda muito naquilo. Por quê? Porque a CAF, ela é um ponto para você conseguir empréstimo, para você conseguir diversas coisas nas políticas públicas do governo. E as pessoas se acomodam só naquilo. Mas aí onde falta a questão da educação previdenciária, que quem está dando hoje, eu repito novamente, são os sindicatos especialistas em aposentadorias rurais. Praticamente a gente não vê nem falar em educação previdenciária. Dificilmente se consegue um servidor de uma agência para ir dar uma palestra numa comunidade, para dar uma palestra no sindicato, para fazer parte de um evento municipal. A maioria se nega. Por exemplo, na nossa região nós não temos previdenciária, a época eu participava. E só lhe interrompendo, Joaquim, eu lembro que teve um período que foi inclusive vedado que o servidor desse entrevista ou fizesse qualquer tipo de manifestação. Acredito que foi ali entre 2018 e 2017, houve um ato expresso do governo, salvo engano do governo Michel Temer, que o servidor ele foi passar uma fita na boca dele no intuito de não levar a orientação e conhecimento ao homem do campo. Exatamente, doutor. Eu nesse período referente da agência de São Miguel,
E nós recebemos documentos proibindo da gente dar qualquer tipo de informação via meios de comunicação, os mídias sociais. Onde a gente foi proibido, que até para a gente participar de uma reunião no campo com o agricultor em alguma associação, a gente tinha que pedir permissão à gerência executiva, que teria que pedir permissão a Brasília. E em Brasília havia esse impacto, para que a gente não fosse, o cidadão não tivesse conhecimento, para que ele não tivesse sucesso no pedido do processo. Então, essa questão da educação, ela é muito importante. Provas você tem que ter. Todas as provas necessárias a um benefício. Não adianta só se vincular aquilo. Hoje nós temos prova fácil de se fazer. Se chama contrato de parceria, meus irmãos. Um contrato de parceria entre o trabalhador e o dono do imóvel. Reconhece em cartório e vai guardando. Aquele contrato você pode fazer de 2 anos ou de 3 em 3 anos, mas eu não aconselho. Existe outro documento que é o Garantia Safra. É um documento muito importante que significa que o agricultor plantou, a quantidade de milímetros de chuva não foi suficiente para a sua colheita e ele é ressarcido através de um seguro para o agricultor. É um documento também de grande importância. E tem outros mais. Cria-se uma pastinha, vai se guardando essa documentação, porque o futuro pertence a Deus. Nós não sabemos se nós vamos... A gente muitas vezes, doutor, se preocupa muito na aposentadoria. Não, falta 15 anos para mim se aposentar. Aí eu adoeço. E aí? Necessita de 1 ano de comprovação. Eu só ia deixar para tirar minhas provas quando tivesse faltando 15 anos. Então, esse tipo que eu falo de conhecimento por parte do cidadão, ele é primordial. A educação, o conhecimento, ele é primordial para que nós possamos conseguir o nosso objetivo, para ter o sucesso. Então, não fique só na CAF, não fique só na DAP. E outra coisa que eu sempre recomendo, tenha acesso ao meu INSS, ao seu CNIS. E o CNIS é todas as informações sociais que você tem de sua vida na mão do governo. Se o governo tem conhecimento da sua vida, você tem que saber o que é que ele tem, para que você não dê a passada errada e caia num buraco sem volta. Porque quando você dá entrada no processo de uma maneira correta, excelente. Quando o processo vai errado, para consertar o erro, o trabalho pode ser triplicado ou quadriplicado. Maxwell de Soares, você que é especialista em direito do pescador, traga 2 provas para a gente aqui. Calma, Joaquim, calma. Eu sei que você está revoltado com a situação do INSS, mas vamos com muita calma nessa hora. Eu quero que você traga, meu amigo Max. Quais são... Traga 2 provas para a gente que o segurado especial pescador precisa ter para que ele não seja refém tão somente de uma única prova. O que é que ele precisa produzir? E só antes de eu responder sua pergunta, doutor, então é até interessante a fala de Joaquim, né? Uma pessoa que já foi do INSS, porque a gente vê a seguinte situação. Ele era uma pessoa realmente habilitada a falar de assuntos do INSS, mas o próprio INSS veda ele de passar essa informação tão essencial para o pessoal que realmente precisa do INSS. Então é uma situação, assim, acho que bem preocupante. É um contrafluxo, né? Quem deveria estar fazendo é impedido de fazer, e quem quer fazer não pode, quem deve fazer nem faz e nem deixa os outros fazer. Justamente, tipo, Joaquim foi capacitado para dar informação, mas não podia passar, tinha que deixar o conhecimento só para ele. A respeito do pescador, tem 2 documentos que eu sempre acho bem interessante de olhar se o pescador realmente tem o processo. É a carteira dele, a RGP, o Registro Geral do Pescador. Sempre quando eu vou analisar um processo de pescador, é o primeiro documento que eu estou procurando. Então, eu olhei o processo todo e vi que tem aquele documento, eu já fico mais seguro. E outro documento essencial que eu também acho é a respeito das guias que eles pagam por mês. Porque eu sempre vejo assim, que o pescador, ele se sente mais na obrigação, por conta do seguro-defesa, de pagar as guias, porque geralmente o presidente da colônia só encaminha se todas estiver realmente em guia. Se ele não pagou todas as guias, tudo bem direitinho, então não vai fazer sentido o presidente da colônia fazer o pedido do seguro-defesa dele. Às vezes até fala, doutor Naté, você está indo num processo aí, mas eu vi que é um processo fraco, não tem tantas contribuições. Então, no meu ver, seria esses 2 documentos essenciais para um pedido de aposentadoria ou benefício do pescador artesanal. Essa questão aí, Max, tanto do pescador quanto também do próprio agricultor rural, né, do trabalhador rural,
essa questão de não se concentrar somente em uma prova, inclusive eu me recordei aqui de um processo judicial, doutor, que o próprio juiz, em audiência, ele mencionou que não compreendia como que um agricultor ou um pescador, mas fazia somente uma única prova e não se resguardava, por exemplo, em provas que era, teoricamente, a obrigação do agricultor em ter, como, por exemplo, aí a questão do seguro-safra, que é um seguro, uma garantia que, caso não tenha realmente, que o inverno não seja tão favorável, a pessoa vai ali receber um valor. Só que aí, o que é que a população concentra, Joaquim? Não, eu vou pagar somente se realmente naquele ano eu for receber de volta aquele seguro. E não é bem assim, porque a gente paga justamente igual o INSS, né? Para quem é trabalhador o quanto. Para ter essa segurança e se resguardar de quando precisar ter. Então, eu já vi uma decisão judicial que o juiz falava que, mesmo que a pessoa cresceu na roça, tendo outros documentos, como, por exemplo, o CAF, tem um assistente social que foi lá no local, teve realmente um parecer positivo, ele não compreende como uma pessoa não tem, por exemplo, o segundo safra ou o segundo defeso, que é no caso do pescador. Então, isso aí já é um entendimento judicial e uma grande valia para você que não fez ainda provas essas, que é por ano, né? Que é feita todo ano. Então, já fica aí a dica para poder fazer essa produção de provas. Maxwell Soares, portaria, aliás, mês de janeiro, fevereiro, março, mês de abril, eu tenho que contar nos dedos aqui para poder, é muito mês, né? Muita informação, foi muito mês. O que foi que aconteceu aí no mês de abril? Cara, o mês de abril, acho que foi, estourando de forma popular, foi digno aquele para todo lado. Foi carnaval do INSS. Foi o carnaval do INSS, porque a gente entendeu o estouro, a questão das novidades, desconto do indevido do INSS. Foi a bomba das consignações das associações indevidas. Foi realmente a bomba, porque teve a bomba no sindicato, na colônia de pescador, em casa, na rua, não tinha outro assunto, a não ser o INSS tá roubando o povo, né? Então foi algo muito bombástico mesmo, né? No começo todo mundo achava que o INSS estava roubando o povo, e no final estava igual ao começo. E no final foi também comprovado que realmente ele estava roubando o povo, né? E foi, assim, bem marcante o mês de abril, principalmente, Max, para aquelas pessoas que a gente conhece que não teve apoio de pessoas próximas, assim, em questão de saber como identificar esses descontos, né? E aí foi onde entrou, inclusive, os trabalhos das associações, do sindicato, onde eles chamavam aquele público para poder identificar as associações e, inclusive, tomar as providências de devolução, né? Referente a esses descontos indevidos, eu, no ano de 2018, eu gerenciava a agência do INSS São Miguel e apareceu naquele ano em torno de mais de 1.200 descontos indevidos pela parte da associação chamada Conafé dos beneficiários somente de São Miguel. Para você ver o contexto de um país com mais de 5 mil benefícios, uma cidade pequena do porto de São Miguel tem mais de 1.200 descontos. E a gente não podia fazer nada. Por quê? Porque existia uma diretoria em Brasília que era responsável por isso. E eu me lembro até na época em que o Bradesco estava fazendo um desconto muito alto na manutenção das contas, e eu fiz uma reclamação, e essa reclamação voltou contra mim. O INSS dizendo que eu não tinha competência de reclamar um desconto na conta de um cidadão, porque eu não fazia parte. E eu tive que dizer que fazia sim, porque os benefícios eram nossos do INSS, eu era o gestor do município e o nosso cliente, o nosso beneficiário estava vindo reclamar, porque no benefício dele estava havendo desconto. A sensação, né, Joaquim, é que a instituição que era para defender, que é para ser o guardião do benefício previdenciário, que é o INSS, ela trabalha mais contra do que a favor. É a sensação que eu sempre tenho que o segurado, principalmente segurado especial, o agricultor, o pescador, o extrativista, ele é tratado como fraudador, até que se prova o contrário. E aqui eu vou parafrasear a frase do doutor da Roça no nosso acredito que foi o 10º Previcast, no 9º Previcast, que ele diz que existe a presunção de culpabilidade. O agricultor, ele é um fraudador até que se prove o contrário. Verdade. Exatamente. E outra coisa que a gente
fica muito triste é porque os poderosos é quem manda no INSS. O Bradesco tudo podia ir muito forte. O Bradesco pegou o Brasil quase todo para pagar INSS. Aí a gente imagina o porquê desse poder. Aí a gente vem para a questão política do país, onde essas instituições é quem bancam muitos candidatos. Então a gente tem que ficar quietinho, tem que ficar calado, porque senão, como se diz o Matuto, o pau quebra dos penhascos do menor. Para não atrapalhar eles. Jamais Joaquim teria força para brigar com o Bradesco, tendo que a própria instituição dele dava apoio exatamente ao lado oposto, que era o quê? A ser contrário ao seu cliente, que era o beneficiário do INSS. E a vida continua. Tratamos aqui o primeiro quadrimestre do ano, os 4 primeiros meses, e falamos de diversas situações aqui para vocês, segurados, seguradas, telespectadores do Previcast. Mas uma coisa aqui que a gente precisa se atentar é que em todas essas situações, seja na fila do INSS, seja no reajuste do salário mínimo, se o CAFIEL não é prova, dos descontos do INSS que a orientação, o conhecimento e a conscientização vence todos esses problemas que a gente falou até o presente momento e os que a gente ainda vai falar. Não é, doutora Natácia? Eu vejo que sempre o conhecimento vai construir um caminho melhor para que as coisas se resolvam mais rápido, de forma efetiva, e conseguindo ao final daquele pedido e daquele requerimento junto ao INSS o tão sonhado benefício previdenciário. Com certeza. Um segurado bem informado, né, Joaquim, ele está muito mais próximo ao deferimento do que a indeferimento. Seja ele informado de como fazer essa solicitação, ele mesmo perante o INSS, ou, Max, e ele esteja mais informado ainda e utilize estratégias inteligentes para poder contratar um advogado especialista na área para poder fazer valer de fato e fazer a concessão do seu benefício previdenciário, né? Então, informação e conhecimento é poder, né? Joaquim Moreira, mês de maio. O mês de maio fala da portaria para devolução de descontos associativos. No mês 4 a gente teve o susto e no mês 5 a gente teve o susto de novo, né? Porque veio toda aquela situação que os Correios vão ajudar a devolver, que o segurado pode devolver. Isso aí houve uma chuva de processos judiciais. Digo isso porque o meu escritório, ele teve mais de 300, só o meu escritório, mais de 300 pedidos judiciais. E aí veio aquela questão do acordo da OAB com o INSS para não pagar danos morais, para não devolver em dobro, e aí todo mundo tirou os processos de escritório. Fala pra gente aí a sensação e o sentimento que você teve dessa situação da devolução dos descontos indevidos dos aposentados. Doutor Heitor, o que eu vejo é que o cidadão, ele mais uma vez foi prejudicar. Porque no momento que ele judicializa o processo para devolução, ele recebe o que tiraram dele, corrigido, em dobro, e ainda tem mais a questão do constrangimento. E esse acordo foi para que realmente essas entidades que roubaram o aposentado, que o nome correto é esse, que estão devolvendo, mas não estão devolvendo da maneira que se fosse judicial devolver. Então foi um acordo, para mim, de uma maneira maligna contra o aposentado. E que a Justiça Federal também ia se abarrotar de processo. Ia virar um caos mesmo na questão. O Correio, ele fez esse convênio de protocolar a devolução. Mas o Correio, será que o Correio está preparado? Um funcionário do Correio já vive totalmente estressado de tanto serviço e muitas vezes o cliente do INSS era bocatado. Muitas vezes, não por todos, por alguns. E muitas pessoas poderiam procurar o INSS, por eles aquele outro, e tem deles que ainda tem receio. Só que tem uma coisa, nós temos até 2026, fevereiro de 2026, para que as pessoas que são herdeiros de falecidos, herdeiros de beneficiário, ir buscar esse pedido através do Correio. Depois de fevereiro, esse pedido ele é extinguido. Pode ser que o INSS estenda, mas pode ser que não estenda. Então quem está nessa situação é melhor correr para fazer logo esse pedido, né? E os primeiros pedidos, doutor Heitor, foi rápida a evolução. Já a segunda leva está demorando muito. E a terceira até agora nós não temos nem notícia. Quer dizer, jogaram um pouquinho d'água no fogo
e depois deixaram o fogo avançar. Então tem muita gente reclamando que fez o pedido já há 4 meses e não tem nem notícia da devolução. Aí nós perguntamos, quem está devolvendo? É o governo ou as empresas que meteram a mão? Será que estão devolvendo adequadamente a cada aposentado? Ainda fica essa interrogação, porque as coisas são meio escuras para o lado do cidadão. Que ele acha que receber 500, 600 reais foi o que tiraram dele. É tanto desconto na conta do aposentado, de empréstimo, de algumas coisas que tem, que ele não sabe. Então, fica essa dúvida, fica esse elo. Será que está sendo feito justiça com que lhe roubaram? Com que tiraram do cada aposentado? Será que aquele valor que tiraram da mensalidade não fez falta para pagar a água, para pagar a luz, para comprar um delicado, para comprar um pacote de borracha? Será que a despesa de cidadão não passou fome por falta daquele pequeno valor? Então, fica essa interrogação, que eu acredito que, infelizmente, não vai dar em nada, porque a CPI que está para se apurar isso, o que está acontecendo? É um querendo jogar para partir do outro e vai terminar numa bela pizza. É o famoso crime que compensa, porque se eu pego 10 milhões de uma entidade hoje, né, que eu estou tratando aqui todos os segurados com uma entidade, fico com esse dinheiro, uso por 5 anos e devolvo 10 milhões, aquele dinheiro ali foi rendido, foi multiplicado, foi trabalhado, foi emprestado, foi colocado nos juros, aquele dinheiro ele se multiplicou. E quem teve 5 mil reais retirado da conta, 7 mil retirado da conta nesse período, recebeu um valor menor. Então, para quem fraudou, o crime compensou. E digo mais, compensou mais ainda porque as empresas não estão tendo percas financeiras, doutora Natas. A gente teve um processo aqui antes da bomba estourar contra a Conafé, que chegou a um ponto que o juiz mandou o oficial de justiça e foi penhorado uma cadeira, uma impressora e um ventilador. O frete para me trazer para cá, para vender e restituir o cliente era maior do que o valor dos bens. Exato. Então a gente teve que furtar a execução para poder. Justamente, e assim, como o Joaquim bem falou, né? Esses valores que foram subtraídos do segurado, na verdade, tá na própria lei, né? Informando que, na verdade, é para ser restituído em dobro e ser concedido dano moral, e no final das contas, com os acordos que foram feitos, o segurado acabou perdendo, e perdendo muito, Joaquim. Até porque, até hoje, depois de quase um ano de quando realmente foi feita uma solicitação desses descontos indevidos, muitos segurados, Max, ainda não recebeu o seu valor. E aqueles que receberam errado, porque quando a gente foi fazer o cálculo, ele tinha sido subtraído muito mais do que o valor que, de fato, ele recebeu e demorou para receber, né? Então, até aí, doutor Heitor, a gente reforça a atividade, né, o trabalho do advogado previdenciarista, que atua nesses procedimentos de conferência desses valores, identifica, de fato, se esses valores foram pagos de forma devida ou não, né? No mês de maio, a gente ainda teve o pedido de demissão do Carlos Lupe, né, o atual presidente do INSS, após o escândalo da fraude. E aí, Jennifer? O ministro do INSS, desculpe, após o escopo. Vamos lá, já que o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, pediu demissão com escândalo, com a fraude do INSS. E aí a gente entra no mês de junho. Vamos lá, doutora Natácia, mês de junho, o STF cancela a revisão para a vida toda. Quem sabe faz ao vivo. Fala aí pra gente o que foi isso. Exatamente. O STF cancelou a revisão para a vida toda, né? Algumas pessoas entenderam como positivo, outras como negativo. Mas a gente, inclusive, ainda existem pessoas que chegam aqui no nosso escritório e insistem em fazer a revisão, e a gente vai explicar todo o procedimento, porque também é junto com aquela informação da falta de atendimento do INSS, né? Que foi uma atualização, foi uma mudança que, inclusive, não chegou até o segurado. Então, permanece aí a falta de informação, e que os escritórios de advocacia, né, na sua função mesmo na verdade, nem é função propriamente dita de levar informação ao segurado, né? Mas, de fato, a gente faz, Max, porque a gente quer fazer a segurança daquele segurado e tudo, e aí a gente repassa essas informações, mas, infelizmente, ainda muitos segurados sem saber sobre a revisão da vida toda, né?
E a situação da revisão da vida toda é o quê? Isso aí, eu deixei a água aí, doutora. Isso era um desserviço, cara, porque o convento falava revisão da vida toda e nunca trouxe em nenhum momento o que era a revisão da vida toda. Então, a gente tinha dezenas e dezenas e chegou a centenas de pessoas vindo ao nosso escritório dizendo: doutor, eu recebia tanto, agora eu recebo tanto. Eu quero fazer a revisão da vida toda. Né? Isso que Joaquim falava, o salário ia aumentando, o da pessoa não aumentava na sequência. E as pessoas achavam que a revisão da vida toda era chegar, fazer um pedido, um cálculo, e era um argumento muito que e é uma situação, Max, que nem adiantava a gente discutir, nem adianta explicar agora, porque não existe mais. Então, vamos deixar no mar e na veia do esquecimento. Max, eu quero que você abra aí o mês de julho pra gente, falando aí da mudança do salário maternidade. Eu acho que em meio a tanta notícia ruim, né? E que vinham o INSS, não, vamos amenizar aqui pelo menos a metade do ano. No mês de julho, para os previdenciaristas, agricultores, pescadores e os segurados urbanos, né? Veio uma mudança bastante boa. Que antes a gente tinha a questão do salário maternidade, você tem que estar carência de 10 meses. Ou seja, se a criança nasceu em dezembro de 2024, você tinha que ter uma prova de fevereiro de 2024 para trás. Então a gente, quando ia fazer os processos, né, Naté, você tinha uma dificuldade gigante. Ah, meu Deus, será que tem pelo menos uma prova para salvar esse processo? E realmente não tinha essa prova, mas com essa mudança, a alteração da carência de ter pelo menos uma prova anterior ao fato gerador, então a gente teve uma mudança bastante boa. Então o pessoal começou a ter um preparo melhor, vai lá no sindicato, faz seu contrato rural, sua CAF, agendar no período, tá quase acabando, mas faz o período do seguro-safra. Então, de certa forma, ficou bom. A gente tinha um benefício que era o mais negado de todos, e com a edição dessa portaria, essa instrução normativa 188, que fez essa alteração no salário maternidade, a gente hoje tem um benefício mais fácil, padrão, para fins de concessão, não é assim, doutora? Sim. Inclusive, Max e doutor Heitor, vale a pena mencionar também sobre a facilidade, não somente agora das mães agricultoras, como também daquelas mães que nunca trabalharam com carteira assinada, nunca fizeram uma contribuição e nem mesmo possui algum tipo de produção, possibilidade de produzir uma prova rural e nem quer, né, entrar nesse meio rural. E aí entra aí a disponibilidade da mãe pagar da gestante, pagar uma guia apenas, Max, uma guia garante mais de R$6.000 de salário maternidade. Né? E a gente tem aí, inclusive, Joaquim, as probabilidades de contribuição, né? Como facultativo baixa renda, como contribuinte individual. E aí você precisa realmente buscar um advogado especialista na área para saber qual a melhor contribuição para que seja feita para poder garantir o seu salário e maternidade. Mas, de fato, no ano de 2025 foi uma das melhores alterações, né? E garantiu realmente uma disponibilidade muito maior de benefício para as gestantes. Olha, o que é que eu acho interessante é que a gente teve primeiro essa alteração na via judicial, como sempre acontece, né? Essa alteração ela veio no mês de maio, na via judicial, por meio de uma decisão do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e o INSS, por incrível que pareça, foi bem rápido em absolver. Foi. Demorou 2 meses, 60 dias ele absolveu, porque a regra é 2 anos, né? Geralmente o advogado ele intervém nos casos onde o INSS tem uma regra totalmente diferente da justiça, né? Como a gente sempre teve no BPC, onde a análise na justiça era meio salário e no INSS era um quarto de salário. Dentre a comprovação rural, que na justiça consegue reconhecer períodos que sejam distintos e no INSS não, dentre outras várias situações. Mas nessa situação específica do salário maternidade, foi um ganho gigante para a população, foi um ganho gigante para as mulheres que estavam grávidas, porque dentro de uma prova rural, dentro de um recolhimento junto ao INSS, dentro da comprovação de um único pagamento, ter um benefício concedido é um grande privilégio. Entramos agora no mês de agosto. Mês de agosto. Não, Natácia, a gente ainda tem aí no mês de julho a questão da lei que foi sancionada para esse pedido da petícia médica. Vamos passar sem essa daí. Essa daí é muito importante e também foi um grande avanço, né? Fala pra gente. Foi um grande avanço, né? Eu vou aproveitar a hora de terminar, né? A palavra.
Mas foi um grande avanço, uma lei que foi sancionada que dispensa as perícias médicas para doenças sem curas, né? Doenças geralmente crônicas. Então, para esse tipo de beneficiário, de segurado que possuía realmente essa incapacidade, essa doença crônica, faria mesmo a dispensa da perícia médica e seria concedido o benefício apenas com o laudo, né, devidamente preenchido, indicado com o código da doença e enfim. Então foi uma... Olha que bacana, então a gente tem doenças como hanseníase, a gente tem doenças como cardiopatia grave, a gente tem o lúpus, a gente tem a fibromialgia, a gente tem a síndrome da imunodeficiência adquirida AIDS, a gente tem N doenças, um grupo de doenças que se consideradas doenças que não vão ter melhoras ao longo do tempo. Problemas de coluna, artrite, artrose, bursite, tendinite, doenças que têm o perfil de prolongar-se durante a vida toda. As doenças degenerativas, por exemplo, né? A gente tem aí muitos casos aqui na nossa região, por exemplo, da AELA, né? Que é a esclerose múltipla, né? A gente tem também muitas doenças relacionadas a problemas de pele, problemas de câncer, problemas enfim, linfoma de Hodgkin, muitas doenças que são atingidas por essa questão de não precisar de perícia, né? A questão é entender se o INSS de fato vai dar esse prosseguimento. E eu falo isso pautado em outras situações. A gente tem, por exemplo, uma lei sancionada, doutora Natácia, relacionada à visão monocular. A gente tem lei e tem decisões tanto da TNU como do STJ, com súmula do próprio Poder Judiciário, e o INSS não cumpre. Não cumpre. E muitas vezes até na própria Justiça a gente tem que levar ao Tribunal Superior para poder ter o cumprimento. E muitas vezes também nem ter o cumprimento na instância superior, né? Porque hoje em dia a visão monocular, embora seja de fato, por lei, caracterizado como uma deficiência, judicialmente falando, eles não entendem que a deficiência é também uma incapacidade. Então, qual é o entendimento? Que você é realmente uma pessoa que possui uma deficiência, mas que essa deficiência ela não te incapacita para o trabalho. Então, no final das contas, você tem direito ao benefício porque você está classificado ali naquela deficiência, mas se ela não te impedir, por exemplo, de andar sozinho na rua, você não vai receber um benefício. Além disso, doutor, a gente pode citar também o exemplo que agora, recentemente, nós tivemos a alteração da fibromialgia como uma doença caracterizada como deficiência, né, Max? E a gente tem muitos clientes aqui que recebem benefícios temporários, Joaquim, e até o momento não foi transformado em aposentadoria por invalidez, ou as pessoas que não possuem qualidade de segurado, que vamos fazer a solicitação do BBC ao deficiente, também não é concedido, né? Então, a gente acaba ficando no fundo do poço, assim, meio escuro. Uma hora é uma coisa que realmente vai dar certo, outra hora, judicialmente, não vai dar certo porque não foi caracterizado como incapacidade, e assim vai. Olha que interessante. Chegamos aí a pouco mais da metade do ano, vamos entrar no mês de agosto agora, e eu quero, Joaquim, que você inicie, né, posteriormente faça a palavra para o nosso saudoso Max, que também sofre muito com essa situação, mas eu quero que você traga aí a questão do pente fino e da redefinição de regras. A gente sabe que o pente fino é um programa regional, mas que vem tendo muitas mudanças e que nesse mês em específico, no mês de agosto, a gente teve mais um apertozinho, um parafuso. O pente fino, doutor, ele quando foi para entrar o ano de 2025, o governo tinha um estado de 802 mil benefícios a passar pelo pente fino, começando pela aposentadoria por invalidez, onde as pessoas que não fizeram perícia médica por mais de 24 meses, tem gente muito mais amplo porque não tinha método suficiente para isso, pessoas acima de 55 anos, essas pessoas foram isentas de passar nesse pente fino, e principalmente a questão do BPC, suspeitas de fraude, porque muita gente não atualizava o cadastro único, pessoas que na época, no passado, foram feitos através de avaliações médicas
e nunca sequer fizeram a revisão, e em virtude também por falta de métodos, esse pente fino começou a ter uma parada. Só que agora o governo começou a fazer, logo em virtude da questão do cadastro único, da renda familiar, e muitas pessoas estão sendo suspensas esse pagamento. Tem pessoas que não têm nem conhecimento da suspensão. É aberto um processo no SEI, do sistema do governo, é aberto um processo no meu INSS, e a maioria desses cidadãos que recebem o BBC não tem nem sequer conhecimento. O conhecimento dele é quando vai ao banco e não tem para ler. Bloqueado, né? Está bloqueado, ou senão já está suspenso e não tem. Então, é uma revisão que as pessoas têm que ter cuidado, as pessoas têm que estar preparadas. Então, e essas pessoas, elas têm que ter, toda vez que voltar ao método, se você é capaz, você tem que pegar uma atestado, tem que guardar, porque há 15, 20 anos sem fazer nenhuma perícia no INSS, você tem um atestado de 15 anos atrás, nem outro hoje. Esse período todo e você nunca foi ao método. Você esteve bom, veio adoecer, agora depois lá não. Então, está havendo esse corte muito forte. E a perícia médica do INSS, tanto a médica como a perícia social, ela está muito rígida. Sim. Muito rígida, que nós muitas vezes achamos que o prazer é cortar aquele cidadão. Cidadão em cadeira de roda, muitas vezes sendo cortada, mas a pessoa tem que ter muito cuidado, doutor, na questão do grupo de renda familiar. Porque há uma alteração, o cadastro único, você tem de 2 em 2 anos no máximo, está se atualizando e as pessoas não estão fazendo isso, a maioria. Então está acontecendo essa situação. Então tem que se ter cuidado em cima disso. Também temos auxílio doença a longo prazo e tem também os casos de alguns tipos de aposentadoria nos suspeitas de fraudes. Então com tudo isso, mas o principal que a gente vê no pente fino, principalmente a nossa cultura regional, é o BBC. Meu amigo Max, o que é que você me diz aí do pente fino lá na região da Chapada do Apodi, a região que o doutor atua, que o doutor atende, que realiza ali que tem o conhecimento local, o que é que tem chegado a nível de pente fino para você já? Eu acho bem interessante um ponto que Joaquim falou agora. Tipo assim, a gente já culpou muito o INSS, então acho que está na hora da gente aliviar um pouquinho, né? Deixa eu pra cá, tentar dar essa aliviada. E, Joaquim, uma coisa que eu noto bastante do pessoal, quando chega para atendimento, é que eu pergunto a questão dos atestados médicos, a documentação médica. Ah, você recebe o benefício desde quando? Esses dias recentes a gente pegou uma cliente de Caraúvas que estava com 35 anos que ela recebia o BPC Loas. Ela pegou o atestado para fazer o pedido, lá 35 anos atrás, a senhora fez algum recente? Não, meu filho, de lá para cá eu não fui pro médico, não. Isso é interessante, né? Porque assim, o INSS, por mais que ele não avise que vai lhe cortar, mas é interessante que você tenha a preocupação de, caso venha a ser cortado, ter sua garantia, sua prova, pelo menos a cada 6 meses, passar por um médico, ter um atestado atualizado. Melhor ainda, se for do médico especialista, então tá chegando essa demanda, o pessoal não está preparado, a gente tem que fazer a defesa e o pessoal quer ali na hora correr atrás da documentação. É a mesma coisa dos agricultores, né? Quer deixar para comprovar 15 anos, um dia antes de fazer o requerimento. A gente até brinca, né? Que entra no céu a força. Literalmente, né? Então, assim, é uma situação complicada. A gente tá tendo uma demanda grande de benefício suspenso e, como o Joaquim também falou, o INSS não manda um aviso prévio. Então, quando o pessoal já chega, querendo ou não, ter uma novidade ruim, que é de não ter o pagamento no banco. Corre lá no INSS, ei, meu dinheiro não veio. Tem como você olhar o que aconteceu? E geralmente é a surpresa. Foi cancelado ou está suspenso, e geralmente, acho que 80% a 90% dos casos, é na questão por conta do cadastro único. Sim. Que uma das simples funções que você tem é de a cada 2 anos, a cada 24 meses, só passar na assistência social um dia pela manhã e atualizar o cadastro único, que o pessoal não tem essa preocupação, né, doutora Ana Tessia? Com certeza. E assim, muito se confunde. Diariamente vem pessoas aqui no nosso escritório e falam, não, mas eu já sou aposentado, né, Max? E eu não preciso mais fazer absolutamente nada. E aí, quando a gente vai ver realmente o que a pessoa, na verdade, tem, é um benefício assistencial. Que, embora realmente esse benefício seja um benefício que
realmente você não tem a possibilidade de perder caso você cumpra todos os requisitos, mas é um benefício que você precisa estar renovando seus atestados médicos quando é um benefício por deficiência, você precisa estar atualizando o seu cadastro único, então não deve ser confundido o fato de você ter uma aposentadoria rural, que você precisa trabalhar ali 15 anos, produzir provas durante 15 anos para poder ter direito ao seu benefício, que realmente não vai ser cortado, do que você ter um benefício assistencial que depende de critérios constantes para poder você manter o seu benefício, né? Olha que bacana. Então, de fato, o BPC, como foi colocado, é um benefício que ele é revisável a qualquer tempo. Sim. Então, a gente tem dois requisitos. A gente tem a renda, que vai ser medida e pautada pelo cadastro único ali, com análise de renda do grupo familiar, porque é um benefício para o grupo familiar. E a gente tem a situação, além da renda, a gente tem a situação da patologia, da doença, né? Seja criança, seja adulto, seja idoso, né? E com essa última mudança, a gente teve aí, com essa mudança elencada no mês anterior, que idosos com mais de 65 anos não têm mais o benefício revisado, mas fora o idoso com mais de 65 para baixo, vai sim, e pode sim, e pelo programa do Pente Fino, que o Pente Fino ele é um programa que se tornou um programa recorrente, ou seja, constante. Esse benefício não é que ele pode ser revisado, é que ele vai ser revisado. E aí, doutor Max, eu quero que você traga aqui para a gente, porque quem sabe faz ao vivo, duas medidas e duas condutas que o indivíduo que recebe o BPC, ele tem que tomar para não ter o benefício cortado. Onde é que ele consulta, por exemplo, qual o aplicativo, se é no caixa eletrônico, ou se é por meio de alguma plataforma, se o benefício dele está em revisão e onde é que ele atualiza os dados cadastrais no cadastro único. É bem interessante essas dicas para a gente passar para o segurado, porque assim, muitos deles só chegam lá no banco e realmente vê que não tem pagamento para ele ou o pagamento está suspenso. Então, as duas formas simples de você saber como está a situação do seu benefício, a primeira acessando seu aplicativo do Meu INSS, e outro também seria de indo direto para a agência do INSS, onde o gerente da agência ou o servidor vai estar fazendo essa análise e verificando. É interessante ir nessa ida ao INSS ou também no cadastro único e verificar como realmente está essa situação. A gente costuma passar para os clientes da gente que a atualização do cadastro único é a cada 2 anos, né? A cada 24 meses. Eu sempre gosto de passar a orientação, doutor Heitor, de ir pelo menos uma vez em um ano, passe lá, nem seja para tomar um café e olhar se está atualizado ou não, e quando vai atualizar. E eu digo mais, eu vou trazer uma dica sobre a sua dica. Tem clientes que já chegaram ao nosso escritório dizendo que atualizaram, mas que não pegaram um comprovante de atualização. Então, sempre que atualizar, peça para que seja impresso a folha demonstrando que foi atualizado. Porque pode ter um erro de sistema, pode ter uma eventualidade daquele servidor ter digitado errado, pode acontecer a situação daquela informação não migrar, e aí você diz que fez, o servidor diz que fez, só que no sistema está como não fez, você não tem. A gente está no mundo do papel, pessoal, então tudo pede comprovação. Deus livre. A gente teve um caso desse aqui no escritório mês passado, acredita? Que inclusive foi suspenso. A gente está agora com o processo de restabelecimento desse BPC na via judicial. E aí, Max, na verdade, o pessoal da assistência social, eles confundiram as pessoas e aí colocaram essa pessoa no cadastro único de uma pessoa que ela nem conhecia e um endereço que simplesmente ela nem conhecia, nem sabia que existia. Em uma cidade totalmente diversa, Joaquim, acredita? Então, assim, além de você pegar o comprovante, você ainda conferir se os dados que você forneceu, se os dados que a pessoa colocou lá estão realmente corretos, Max. E aquela coisa, quando o assunto é governo, é interessante a gente não brincar tanto, né? Ter sempre aquela questão da prova. Não tentar a sorte, né? Vamos que vamos, dando continuidade na nossa retrospectiva 2025. Lembrando que esse programa ele está gravado aqui no YouTube, na plataforma, no endereço @Prevcast por Heitor Fernandes, como também a gente tem lá no Instagram, o @Prevcast por Heitor Fernandes, onde a gente traz os cortes, onde a gente traz
perguntas e questionamentos feitos anteriores e posteriores ao Prevcast, onde a gente está lá trazendo muitas informações. A gente tem ainda o Instagram da doutora Natécia, o Instagram do doutor Márcio e também Joaquim Moreira. E eu vou pedir aqui para vocês nessa sequência falarem os endereços digitais de vocês. Pronto, o meu Instagram é adv.natecialeite. O meu é _Maxwell. Tudo bem? De Joaquim eu vou dizer aqui porque o dedo tá fechado, mas aqui quem sabe faz ao vivo. De Joaquim é arroba Joaquim Moreira 51. Tanto no Instagram como no Facebook. O meu endereço é o arroba heitorfernandes.adv no Instagram, no TikTok e no Kawaii. Então eu tenho lá um acervo de mais de 100 vídeos de orientações previdenciárias, de conhecimento sobre o homem do campo, sobre o trabalhador rural, sobre o trabalhador da pesca, sobre os benefícios para crianças, benefícios para idosos, auxílio doença, salário maternidade, auxílio reposição, salário família. E aí vocês estão tendo essa oportunidade de acessar esse conteúdo de casa, do celular, deitado na sua rede, assistindo na sua TV, conteúdos construídos de forma leve, tem interação com o Max, interação com o Natécia, interação com o Joaquim, interação com o homem do campo. Lá você vai ver o meu sogro, meu amigo, o seu Valpo Valentim. Obrigado, seu Valpo, você que está aí na audiência. Fico feliz por sempre tê-lo aqui como o primeiro que acessa e assiste o nosso programa. Então, um grande abraço, meu amigo. Vamos agora entrar para o mês 9, o mês de... Só fazendo um pequeno corte, e vocês vão estar achando que eu vou estar trabalhando agora para o INSS. Só uma ressalva que foi a questão do CAF, né? Sim. Que no mês de agosto, depois de tanta notícia ruim também, o INSS voltou a reconsiderar o CAF como um documento comprovatório. O patinho bonito virou o patinho feio e voltou a ser o patinho bonito de novo. Acho muito interessante, né, Joaquim Moreira? Essa questão do INSS, dá uma chicotada, a Lisa deu outra chicotada, a Lisa. É aquilo, ele tira, mas ele dá, né? Ele dá. Interessante. Isso, doutor Zissá, o que eu acho disso aí é que são pessoas que são postas nessas diretorias, pessoas postas politicamente, não por capacidade, não são técnicos, são políticos. E o político, muitas vezes, ele tem um pensamento totalmente diferente. Porque quem conhece a cultura nordestina, quem conhece a nossa cultura, jamais poderia deixar o CAF fora de uma comprovação de atividade semana, né? Olha que bacana. Então vamos aqui para o mês 9, mês de agosto, setembro, outubro, setembro. Olha aí, a doutora Natécia aí ainda tá funcionando. Eu tô pulando já, viu? Obrigatoriedade no cômputo de renda do Bolsa Família no BPC. Eita, mais uma alteração em Max. E aí, positiva ou negativa por parte do INSS? Tá ficando complicado falar de INSS, viu? Não dá pra defender não tem como, né? Eu tô com medo de falar agora e o pessoal, não, ele agora não tá mais escritório e a questão dele é INSS. Fala pra gente, Max, qual foi a mudança que a gente teve relacionada ao INSS quando fala de BPC? A respeito de BPC, a gente teve algumas alterações em questões de renda, porque antigamente não, recente, né? O INSS tinha um entendimento onde você tem que ter um salário dividido para 4 pessoas. Então, com essa mudança da renda, então a gente já vai ter uma consideração onde um salário vai ser dividido para 2 pessoas, sendo ele o mesmo entendimento que a gente já tinha na Justiça Federal e agora, mais uma vez, né, doutor Heitor? Adaptando para o INSS. Essa questão do cômputo da renda do Bolsa Família no BPC, eu considero como uma das, né, do ano de 2025, como um ponto negativo para os beneficiários do BPC, né? Porque, inclusive, a gente sabe que os beneficiários do BPC são pessoas que, de certa forma, comprovam que vivem uma miserabilidade, né, Joaquim? E, infelizmente, o governo, ele olha que esse valor do Bolsa Família é um valor superior, Max, ao que ele deveria receber quando junta aí o valor do BPC. Né? E aí, quando você vai ver uma família que recebe um BPC, um salário mínimo, sem 13º, dividido para a quantidade de pessoas que vivem nessa residência, é muito triste. E, às vezes, não supera nem o valor mínimo que deveria para poder a pessoa ser descartada, de fato, do Bolsa Família, que também tem uma renda mínima, né? Para poder você receber. Então, foi muito desfavorável para os beneficiários do BPC e, de fato, uma situação muito triste para algumas famílias.
Doutor Adadesso, eu vejo uma diferença entre dois significados de palavra, ajuda e renda. Eu tenho para mim que o Bolsa Família é uma ajuda do governo para combater a miserabilidade. Justamente. E renda é algo que você ganha pelo seu trabalho executado, ou se não de um benefício previdenciário. É o que eu vejo nisso. Então, para mim, a injustiça é muito grande, porque é uma ajuda e não é uma renda. E, inclusive, Joaquim, eu só quero falar Jotinha. Eu vou falar Jotinha porque é popularmente conhecido como Jotinha aqui no escritório. Jotinha do pão, né? Jotinha do pão. Pãozinho cedinho, com a bolachinha, um bolinho. Todos os dias. E aí, Jotinha, a própria Constituição Federal, ela descreve o valor que o salário mínimo deve cobrir, né? Então, o salário mínimo ele é para alimentação, para lazer, para vestimenta, para necessidades básicas. E aí, quando a gente pega tudo isso e vai fazer, de fato, colocar numa casa, né, Max? Não dá nem para o mínimo do mínimo. E aí é onde entra o Bolsa Família como ajuda e não como uma renda, né? Mês 10, mês de outubro. Agora eu acertei, doutora Natália. Agora foi. Eu acertei e é sobre o seguro-defeso. Então, como é sobre o seguro-defeso, não dá para ser uma pessoa diferente que não seja o nosso especialista, é meu amigo Max. E aí, Max, o que é que a gente tem aí de novidades? O que é que mudou no seguro-defeso aí no mês de outubro? Defendi tanto o INSS, agora lá vai eu falar a mão, né? E relacionado ao seguro-defeso, para esse ano de 2025, que é quando começa as solicitações, na verdade, alguns presidentes de colônia já começaram nos requerimentos, a gente teve agora uma problemática gigante também devido a fraudes no pedido do seguro-defesa. Então, com isso, houve novas medidas, novas provas que vão ser anexadas nos requerimentos. Então, todos os presidentes de colônia já estão deduzindo que vai ter um número de indeferimento enorme. E sempre que muda, né? Cria uma onda, né? Muda tem essa tendência, né? E principalmente pelo fato de que os requerimentos eles vão ser encaminhados pelo INSS, através do aplicativo Meu INSS também, mas não vai ser o INSS que vai analisar essa documentação. Não é um órgão competente como já era antes, né? Então, no caso, antes não era pela plataforma do meu INSS. Já era pela plataforma, mas agora, pelo que eu já andei conversando com alguns presidentes de colônia, vai ter o acesso através do meu INSS e eles vão ter um site também entendi. para encaminhar esses requerimentos. Bacana. Então vai ser por dois cantos, vai ser uma bagunça total. Vai, porque assim, não vai ser o INSS que vai analisar, é o próprio Ministério do Trabalho. Ou seja, eles não analisavam antes, então vai ser gente nova analisando algo novo. Então o resultado disso aí a gente não tem nem o que dizer, né? Que vai crescer o número de indeferimento. Doutor Marcos, sabe que o seguro-defeso é um benefício não previdenciário, mas é um benefício do Ministério do Trabalho. Por que o INSS era quem concedia? Porque o INSS tem uma estrutura, uma logística bem maior do que o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho chegou a ser muito sucateado, sem a menor possibilidade. É a mesma coisa do BPC. O BPC é que o INSS vê tudo da logística. O fim de organização. Mas não é um benefício previdenciário. Então o INSS tem essa situação. No passado, a gente via que o BPC, eu trabalhei com o BPC em Manaus, em Belém e aqui também no Rio Grande do Norte, e a gente viu uma questão do BPC, uma questão de indeferimento muito grande, porque o próprio pescador não acompanha como está a sua situação, porque ele tem primeiro PT, um Registro Geral de Pesca, tem que ter a carteirinha do registro e tem que estar cadastrado no Ministério da Pesca, e a maioria deles se associa à nossa colônia e, infelizmente, não há uma tramitação legal por algum erro, por alguma exigência, não é feita e a pessoa acha que vai ter direito. E muitas colônias jogam o pedido para frente para dar satisfação. Essa questão do cadastro do Registro Geral de Pesca, há mais de um ano para receber, ela é necessária. É necessário. Só que houve um descontrole nos últimos anos. Acho que não seria nem necessário, seria essencial, né? Associaram muita gente sem saber nem o que era pesca. E isso gerou uma dúvida por parte do governo de milhões de pessoas recebendo o seguro-defeso sem ter direito. Então, ocasionou isso aí. A falta de conhecimento onde está a sua situação cadastrada no Ministério da Pesca e pessoas que não fazem VAR exatamente na categoria pesca. Tanto é que essa mudança que foi realizada no seguro-defeso, ela já veio mediante a expectativa de fraude, expectativa de uma fraude
3 vezes maior do que as dos descontos associativos. Então, assim, eu tenho um colega que ele é lá de São Luís, que ele fala, Heitor, tem gente que morreu aqui que recebe há 10 anos. Heitor, tem gente que nunca entrou no Rio e recebe há 20 anos. Heitor, tem gente aqui que modificaram a idade para continuar recebendo, para começar a receber um benefício que só iria receber daqui. Então, a realidade que Joaquim comentou e a realidade que está aí, não sou eu que estou falando, está no G1, está em todos os portais, a fraude a nível de seguro-defesa é uma coisa exorbitante, né? E quando você leva em consideração que um seguro-safra paga 70% de um salário mínimo, o seguro-defesa paga quantos salários, Márcio? Aqui na região da gente, 3 salários, mas tem alguns estados que chegam a pagar até 5 salários. Isso é um absurdo. O pescador de camarão é sem salário. Isso. Só que o pescador de camarão ele é muito mais bem registrado, muito mais seguro as coisas. Já o pescador de rio, de açudes, de lagos é mais aberto com as colônias, porque muitas delas utilizam meios políticos para cadastrar seja quem for. Então, o problema é esse, a fraude é absurda. Vamos entrar no mês de novembro, o mês que precede o nosso atual mês de dezembro. E aqui em novembro a gente tem o que, doutora Natácia, para a gente listar e elencar sobre o direito previdenciário, o INSS, os benefícios e as situações que aconteceram nesse ano de 2025. Pronto, no mês de novembro nós tivemos aí a obrigatoriedade da biometria nos benefícios, né? Inclusive a gente estava fazendo a seleção, né, dessas mudanças, Joquinha. E no mês de novembro a gente achou muito válido inserir essa questão da obrigatoriedade da biometria, porque agora, antes que na verdade era só do BPC, né, agora se tornou obrigatoriedade em todos os benefícios. E constantemente chegam pessoas até o INSS, às vezes vão lá umas 10 mil horas, até próximo de fechar, depois de já ter fechado a agência, bate gente lá querendo saber sobre essa questão da biometria. Né? E aí é válido até mencionar que a biometria, se você tem a identidade nova, se você tem a biometria já diretamente na certidão eleitoral, né, no próprio título, então essa biometria ela já está devidamente cadastrada e você não tem a necessidade de vir até o INSS, agendar, esperar um agendamento prévio para poder fazer essa biometria. Lembrando que a biometria ela não é tão somente a coleta do dedo, né? Existe essa dúvida, doutor, o que é biometria? A biometria ela é a coleta de um dado pessoal seu, de um dado biológico seu, pode ser a íris, né? Sim. A coleta dos dados do olho, pode ser a facial, que é aquela que o INSS mais utiliza, né, Lu? Porque você passa ali seus 15, 20, 30, 40 horas, 2, 3, 4 horas. Tentando fazer o cadastro. Dá cãibra no cadastro. No cadastro. Vira para um lado, vira para o outro, piscou, dá uma tapinha, abraça o irmão e nada do negócio dá certo, né? Falha pra caramba. E a ser várias situações. Sim. Então, por exemplo, quando você vai fazer um certificado digital, a gente que é advogado que vai lá colher o CPF digital, ele escolhe todos os dedos. Lá na Justiça Eleitoral colhe um dedo, no sistema do INSS colhe a facial, no sistema do Bradesco colhe a palma da mão, e em alguns sistemas bancários colhe situações específicas. Então, lembrando que a biometria não é tão somente uma característica ou outra, é um conjunto de características individuais que cada ser humano tem e que pode ser coletado por algum meio para que resista e traga a autenticidade do seu perito. Inclusive, Jotinha, a questão da biometria também, as pessoas se confundem muito com o nome que realmente é a biometria que vai na INSS, vai cadastrar. Acho que no sítio literal mesmo. E na verdade não. Então muitas pessoas hoje chegam ao INSS, na própria agência, às vezes até mesmo aqui no escritório, vem sem celular, sem um cadastro do aplicativo. E essa biometria, como é realmente uma facial, como o doutor Heitor bem pontuou, ela tem que ser colhida através do seu celular, no seu aplicativo, né? Pronto, aí eu queria até perguntar ao doutor Heitor, como eu posso saber se eu tenho biometria cadastrada no INSS? Eu não sei responder essa daí não, quem é que sabe? Porque na verdade assim, a biometria lá no INSS, para você saber se você tem cadastrado, você já tem que ter pelo menos utilizado o meu INSS pelo menos uma vez. E aí, quando você utiliza o INSS, automaticamente, por uma questão de segurança, ele vai pedir para você cadastrar.
Então, as pessoas que não têm, ao entrar no sistema do meu INSS, no aplicativo, já vai automaticamente fazer esse pedido. Na prática, como é que vai funcionar, né? Só me retratando aqui com você. Era para ser engraçado, não foi, mas quem for solicitar um benefício, ele vai ter. Se não tiver, porque se lá aparecer o campo de cadastro, é porque você não tem. Se lá aparecer um campo que sua biometria está ok, é porque em algum momento da sua vida você já colheu. E quem tem o benefício atualmente, provavelmente em algum momento de acesso ao meu INSS, em algum momento de prova de vida, em algum momento de votação ou até de coleta de dados em plataformas governamentais, seja Detran, seja Justiça Eleitoral, seja CNH, seja registro de cartório, vai ter esses dados colhidos, até porque o governo ele vem unificando e trazendo agregando essa quantidade de dados para reduzir as fraudes, nada menos do que os criminosos, né? A gente viu esse ano, né? Eu acredito, salvo engano, foi esse ano, mas teve um caso que uma neta ou foi uma sobrinha que levou um aposentado falecido para fazer prova de vida dentro da agência do INSS. É complicado, né? Então, assim, o governo ele vem criando mecanismos para que isso não aconteça, porque, vamos lá, né? Será que ela conseguiria fazer uma biometria de um falecido? Já acaba sendo lá, abre o olho, tem que aproximar, né? Pois é, e aí essa biometria é realmente por uma questão de segurança e justamente ao entrar nos aplicativos e fazer requerimentos de benefício, automaticamente o sistema já vai fazer essa solicitação. Saindo da biometria, a gente vai entrar aqui, Joaquim, na reorganização no atendimento presencial das agências. Qual foi a portaria aqui no mês de novembro? Qual foi o ato que foi que trouxe essa reorganização no atendimento presencial? Pelo pouco que eu li, eu vi que é algo relacionado à melhoria e à redução do número de benefícios acumulados. Então, pelo que eu pesquisei aqui, o INSS quer trazer essa perspectiva de atender mais as pessoas nas agências para reduzir o tempo de processo. Funciona, Joaquim. O INSS tem pessoas, o INSS tem time, o INSS tem servidores e colaboradores internamente para atender o fluxo de pessoas atualmente? Doutor Heitor, atualmente não tem. Nós sabemos o déficit grande de milhares de servidores que está com o INSS, o déficit é muito alto. Não são centenas, são milhares. Milhares de servidores. Eu acredito que em torno de 25 mil servidores está faltando aí no quadro do INSS. Outro ponto, o equipamento do INSS está totalmente sucateado. São equipamento antigo, está se modernizando as coisas, então estão muito lento, não tem como fazer um atendimento adequado. A estrutura operacional das agências aqui são... E o outro ponto que eu acho é exatamente tempo para que o servidor seja treinado, seja habilitado, que o servidor estude as normas, porque elas chegam diariamente. Hoje é ofício, hoje é decreto, hoje é instrução. Todo dia chega uma mudança. E os servidores, se ele for exatamente ler e interpretar o que está pedindo aquela norma, aquela mudança, ele não vai ter tempo de atender o pessoal. Aquelas mudanças são constantes. Eu acho que o INSS atualmente necessita-se de muitos servidores, de concurso, de treinamento dos seus servidores e de uma mudança no seu equipamento. Tem agência que nem água tem agência que nem café tem, que água é uma coisa que nós não podemos viver sem ela, e tem agência que não tem. Tem agência que o servidor precisa comprar até uma caneta para se trabalhar. Quando quebra uma peça de computador ou um computador falha, se ele não puder arrumar, se ele não souber arrumar, aquele computador vai ficar parado, não tem outro para substituir. E fica sem atendimento. Nós da gerência Mossoró, nós temos uma realidade diferente. Eu trabalhei em agências como o estado do Maranhão, que é uma tristeza. Nós saímos de lá com 2 meses, o teto da agência caiu. Para você ver como é a estrutura de cada localidade, de cada ponto. Então, é impossível. E essa questão do INSS enviar os processos daqui para a central, para depois distribuir com o Brasil todo, não vai sair desse acúmulo de processo nunca. Porque quem conhece a realidade do Rio Grande do Norte é o Rio Grande do Norte, do Ceará é Ceará, não é o Baque, não é São Paulo. Então, muitos servidores negam. Se negam, no outro dia se coloca de novo e vai virar aquela bola ali, né? Que essa quantidade nunca vai deixar de aumentar por falta exatamente disso aí. Então, o governo tem que se sentar,
tem que rever as suas posições quanto à qualidade do servidor para atender o seu cliente. É o que eu digo, o MEC. O MEC especialista, ele está estudando para aquilo ali direto, para que atenda aquele tipo de demanda. Então, a nossa questão do nosso segurado especial no Nordeste, ele tem que ser um especialista naquilo. É totalmente diferente do segurado especial, por exemplo, do Maranhão, né? Já Do Rio Grande do Sul, eles contêm atividades diferentes. Nós pegamos processos de atividade especial de pessoas que trabalharam em minas, que nós não temos minas aqui na nossa região, aqui próximo por redor, que são com análises totalmente diferentes. Sim. Quer dizer, são coisas diferenciadas e as pessoas, para dar uma decisão daquilo ali, tem que estudar, tem que ter conhecimento, tem que ter parâmetro, não é só chegar e jogar. Infelizmente, no Brasil está havendo milhares e milhares de indeferimentos que está prejudicando o pedido do direito do cidadão. E o dia serviço social passou porque se exprime é prol do cidadão, ele não é punido. Se ele negar em prol do INSS, ele responde um processo administrativo onde pode ser demitido, onde pode ser suspenso, onde pode ser até preso. Então o servidor tem medo. Onde eu não vou ser punido, eu faço isso. E ele faz isso por quê? Porque ele não está sendo treinado, ele não está sendo especializado por parte do governo. Então há uma falha muito grande hoje por parte do governo em cima disso. Não capacitar seu servidor e não dar conhecimento ao cidadão. Na verdade, não tem uma padronização de fluxos dentro do próprio INSS, né? Que tem uma estrutura assim, gigantesca para ter, de fato, uma padronização dos FUS. Exatamente. Tivemos no mês de novembro a prisão de Alessandro Stefanuto. Agora, presidente do INSS, esse era o presidente do INSS. O Alessandro, ele teve a prisão decretada porque foi comprovado que ele recebia uma propina de R$250 mil mensais, ou seja, Max, 3 milhões anuais, para dar brecha a fraudes previdenciárias, né? O INSS ele não tem dinheiro para pagar o seu benefício, ele não tem dinheiro para botar um servidor na agência, o INSS não tem dinheiro para trazer melhorias para as agências, como o Joaquim bem colocou, e eu também trouxe aqui a perspectiva. A agência aqui da nossa cidade, ela está caindo, as paredes estão rascadas, o teto está todo deteriorado, o piso está solto, tá um Deus nos acuda. Os parapeiros, doutora Natácia, ali do pessoal segurar, para fazer ali, para segurar, para subir a rampa. Flexibilidade, né? E opa, dá sim acessibilidade. Ainda era Realmente degradado. É arriscado a pessoa subir ali para pedir um auxílio doença e nem se chegar lá tem que pedir uma aposentadoria por invalidez. Então, a gente vê uma situação muito complexa. Esse ano, a gente teve mais de 50 operações no Brasil todo a nível de fraudes previdenciárias, de servidores fraudando o INSS, de pessoas criando documentações falsas. E a gente vê que, de fato, como o senhor bem pontuou, a gente tem uma estrutura que está totalmente precarizada. A gente tem uma estrutura que favorece a fraude, que favorece o crime, e favorece as situações equivocadas. Tanto é que eu falo aqui também da questão das listas do INSS, né? Foi uma das fraudes que foram exploradas, foi a venda de listas. Hoje a gente está período de segurado especial, a notícia chega para a gente na segunda, mas na sexta-feira o banco já ligou para o cliente e ofereceu um empréstimo. O banco sabe primeiro que a gente. Isso aí é como que acontece, isso aí são as listas do INSS. E do jeito que essa lista chega no banco, ela chega no fraudador, ela chega no estelionatário, ela chega no profissional da advocacia que é mau caráter, porque também tem advogados e advogadas que trabalham fora da ética. E tudo isso daí existe porque a estrutura e a sistemática do INSS está deteriorada. E aí eu já peço até a doutora Natácia para trazer o seu ponto de vista relacionado a essas situações. Na verdade, assim, a pessoa fica até triste, né, Max? Porque é uma autarquia federal que, inclusive, é para prestar o serviço de excelência para os beneficiários, né, que já recebem benefícios, como também para os segurados. Então, quando a gente se depara com a situação em que há uma fraude, há realmente um roubo dentro do próprio INSS, pelos próprios servidores, pelo próprio presidente, é desestimulante.
Então, quanto mais nós que somos, que exercemos uma atividade urbana e que fazemos as contribuições, certamente para aumentar os valores para pagar benefícios, a gente acaba lidando com uma situação dessa de forma que simplesmente a gente para e pensa, meu Deus, como assim? O que é que está acontecendo? Onde a gente vai parar? E aí a gente junta isso, doutor Heitor, ao tamanho da tenda do INSS, né? Ei, Max, a gente fala assim, eita, aí depois, eita, aí depois, eita, eita atrás de eita, né? E aqui o advogado ele fazendo aquele malabarismo, o advogado conduzindo um cliente ao INSS, correndo atrás da prova, eita, eu dou rebre aqui, vamos alinhar aqui, eita, vamos, cara, o carro não funciona mais, vamos usar o quê? Vamos orientar da seguinte forma, vamos construir. E assim o advogado ele vem construindo justiça social. É a partir desse conhecimento que a gente está trazendo aqui para vocês hoje que a gente está demonstrando a importância e a indispensabilidade do anual para o processo administrativo previdenciário, onde o segurado ele precisa procurar o advogado não somente no pedido judicial, não somente na hora do pedido junto ao INSS, mas muito antes, como o Joaquim bem pontuou, para se orientar, para se organizar, para se conhecer e para se preparar. Então, vamos se ver aqui por mês de... Nós também decidir por mês, eu queria, pelo menos, relatar aqui alguma coisa. A quantidade de servidores por agência. Nós temos um servidor aqui, a nossa realidade aqui, nós temos um em Alexandria, onde tem 2 metros de pé, isso, nós temos um em Patu, nós temos um, se eu não me engano, em Caraúbas, nós temos um em Baruna. Esse servidor, um servidor dá para atender a demanda que diversos municípios procuram agência. Esse servidor não pode adoecer. Esse servidor, se ele faltar por algum motivo, a agência fecha. Isso é a nossa realidade, a realidade do nosso país, a agência fecha mesmo. Então, é a questão de muitas agências que estão fechando e o governo ele joga para a gente um canal que é um canal muito deficitário, que é um 35. Um 35 é estresse, é ter paciência, já que a gente não tem uma espera que não tem limite. Então são atitudes diferentes. E um dos pontos que eu acho crítico na situação do INSS é uma cidade como São Miguel, onde a agência funciona de 7 a 11 e os bancos funcionam de 10 às 13. às 15. Então o que é que acontece? O horário do INSS ele tem que estar vinculado ao horário do banco, porque o cidadão vem de uma cidade distante, muitas vezes sai do banco de 11 horas, aí o banco diz, procura o INSS, como é que ele vai procurar o INSS se a agência vai estar fechada, essa pessoa vai vir outro dia. Custo que não consegue pagar, né, Jorge? É isso aí a gente se preocupa, se o INSS é uma instituição que foi instituída naquele município para atender aquela região, não está sendo atendido de uma maneira adequada, pode ser feito o esporte, só é readequar o horário. Então são coisas que o governo tem que pensar. Quando a gente bate no governo, não é porque a gente não gosta do governo, é porque ele tem que ouvir realmente quem necessita daquela demanda e implementar conforme as suas possibilidades, não acontece. E a população que está aqui vivendo com caras, né? Então, quem tem propriedade para falar o que está errado, o que está certo, o que está bom, o que tem que ser mudado, é de fato a população. É igual aquele meme que o cara diz, né? Matar um leão por dia, tudo bem, mas o leão, um tigre, 3 dinossauros, do eu tô pensando, tá... Agora pro mesmo papo, tá. Fechando o mês de novembro, a gente tem aqui a portaria que disponibilizou o saque dos valores descontados indevidamente pelos familiares dos falecidos. E aí, Max, como é que funciona esse negócio aí? Porque é uma coisa que tocava muito nesse assunto, mas doutor, meu pai passou a vida toda aí tendo esse desconto e ele morreu e agora eu não sei como é que eu faço. Quanto é que a gente já estava conduzindo isso para judicializações? E muita gente tá nesse... Desculpa. E muita gente tá nessa mesma pergunta. Inclusive hoje, quando a gente tava vindo para São Miguel, eu recebi essa pergunta. Ah, meu pai faleceu, tá com 29 anos. Será que ele tem direito a receber? Ah, espera aí, 29 anos também o INSS se envolve, mas também faz pouco tempo. A Conafé existia. Justamente, talvez existisse a Conafé e muito menos as outras associações que eles usaram para poder pegar dinheiro do pessoal. Então, tem que ter essa preocupação, como o Joaquim falou, o prazo vai até fevereiro, né? Sim. Então, é interessante que esse pessoal esteja procurando os Correios, nesse caso que é que está resolvendo a maior demanda, né? Analisar a situação, se realmente estava tendo desconto,
ou se não teve desconto, e ter cuidado com qual associação foi descontado. Porque em alguns casos, né, então, a gente trabalha com alguns sindicatos, onde a Contag descontava do salário do aposentado, mas mediante uma autorização que o próprio associado do sindicato autorizava, né? Então, ter esse cuidado, quando for ver realmente a questão do desconto, de qual associação estava descontando dele. Exatamente. E a gente tem, pessoal, o interessantíssimo ponto que mais tocou, que a gente tem pessoas entrando em ações judiciais contra a Contag, que era quem de fato tinha legitimidade, que a Contag é filiada aqui no Rio Grande do Norte, é o Sintraf, né? Ou descobrir, a Contag é filiada à FETARNE, que é a Federação aqui do Rio Grande do Norte, que abarca os STTE e os STRAFs, que são os sindicatos dessa base, e estão tendo, que tiveram, na verdade, nesses processos que estão sendo extintos, mas que tiveram condenações. Então aquela pessoa elencou que houve o desconto indevido, só que quando o sindicato foi lá e mostrou aqui que autorização, essa pessoa ela foi condenada por litigância de má-fé, por mentir em juízo. Então é muito importante, sempre antes de tomar qualquer uma decisão, principalmente na via judicial, procura a instituição, procura resolver na via administrativa, procura aquele sindicato, o sindicato que você se aposentou, para saber se tem, se não tem esse documento, porque o próprio sindicato, inclusive, se ele verificar a fraude, ele, como guardião dos direitos do agricultor, dos sindicalizados, ele vai lhe orientar a dar entrada na justiça e fornecer a documentação correta para poder dar entrada. Então, isso é a dica de milhões. Entrando agora no mês de dezembro, nosso mês corrente, eu quero aí, doutora Natécia, que você elenque aí qual é a perspectiva, ou foi a mudança que a gente teve de janeiro até a nossa presente data. Na verdade, a gente vai entrar aí no outro ponto negativo, né, que é a quantidade de pessoas que ainda hoje tem na fila do INSS. Isso quer dizer que a fila aumentou? Muito. De quanto para quanto? No início do ano, a gente falou aqui, né, de janeiro, a gente entrou no ano de 2025 com a fila de 1 milhão de pessoas e hoje tem 2,8 milhões de pessoas. Então, aí praticamente dobrou o número, aumentou consideravelmente. Quase triplicou. E é justamente aqui que a gente vem batendo na tecla desde o início. Procedimentos que não estão sendo padronizados, procedimentos que, inclusive, deveriam ser por estados, por cada servidor, e que, infelizmente, não é. É uma distribuição feita diretamente da solicitação dos benefícios, é distribuída em várias regiões, né? Do Nordeste vai para o Sudeste, vem e volta, e vai para o Norte. Então, isso acaba também acarretando a questão da acumulação de benefícios, inclusive a acumulação também de indeferimentos, saindo de uma fila e entrando para outra, né? Porque, na verdade, quando vem o benefício indeferido, aquela pessoa não sai na fila, ela entra em uma nova fila para a via judicial, ou muitas vezes também para a própria fila ainda do INSS com novo requerimento administrativo. Então, infelizmente, agora para o mês de dezembro a gente vai finalizar, provavelmente até maior, né? Agora, até quando a gente viu... Até pela 8, né? 31 de dezembro. Peraí, o caminho que bate os 3 mil. Eu também acredito. Então, infelizmente... E, doutora Natécia, qual é o risco do agricultor, da agricultora, daquela mãe que está dando entrada aí no benefício do seu filho neuroatípico, que tem ali um transtorno de desenvolvimento, para aquele idoso que está procurando um benefício de prestação continuada, ou para aquela mulher ou aquele homem que está procurando a pensão por morte do seu falecido companheiro, entrar nessa fila sem um planejamento previdenciário correto, sem uma organização e sem um processo realmente montado de forma adequada. Bom, primeiramente essa pessoa vai ficar na fila por quanto tempo a gente não... Como nossa rede de fidotes? A média de fila que você está falando... Já... Da Heitor Fernandes Advocacia. Pronto. Daí, Fernandes Advocacia, a gente tem uma média de fila, no questão de demorar de processo administrativo, cerca de 6 meses, se a gente não entrar com mudada de segurança, né? Se a gente entrar com mudada de segurança, esse benefício ele é analisado anteriormente a esse período de 6 meses, porque a gente faz um acompanhamento totalmente muito em cima mesmo, a gente faz auditorias em si, mas assim, relacionado aos processos que
são adentrados, por exemplo, sem advogado, a média é ficar na fila aí cerca de 1 a 2 anos do requerimento do benefício, né? Então, tudo depende da forma como aquele requerimento ele vai ser administrado, ele vai ser solicitado, ele vai ser dado entrada. Então, um benefício que realmente é dado entrada com falta de documentação, com documentação errada, solicitação preenchida de forma incorreta no sistema, Max, que a gente tem muitas, dados cadastrais incorretos. Então, esses benefícios que possuem esses vícios, com certeza eles vão ficar na fila pouco resistente, né? Meu amigo Max, eu quero que você explique aqui para mim, como se você estivesse explicando para um agricultor lá do sindicato da cidade de Caraúbas, qual a importância de procurar essa orientação e entrar na fila devidamente municiado. Eu acho extremamente importante a questão, doutor Heitor, de estar procurando o sindicato para ter informações, porque eu gosto muito de falar de sindicato, porque minha convivência todos os dias, não só agricultor, mas todo dia estou dentro do sindicato. E para a gente, quanto o escritório Heitor Fernandes, é triste para a gente chegar para um agricultor e dizer: ó, seu pedido de aposentadoria não dá para a gente fazer por conta disso. Imagina, você, no caso, esperou 60 anos para chegar à idade de encaminhar sua aposentadoria e você receberem na hora a notícia que não dá para se aposentar pelo fato de não ter provas. Então é aí onde eu costumo dizer aos agricultores e aos pescadores também, de ter a preocupação de passar pelo menos uma vez no mês no sindicato, pagar a contribuição, verificar se tem alguma proviria. É importante você estar pagando o sindicato todos os meses, porque todos os meses, por mais que você não faça outra prova, você vai estar construindo uma prova para você. Então pagou, ei, me dê minha guia que eu vou tirar umas xerox e guardar. Acho que Joaquim já deve ter visto em muitos processos, né, Joaquim? Que o pessoal chega com um talãozinho. Chega com aquele talão ali anotado, mês de fevereiro de 2022, março de 2022. Então tem um talão e um aqueles pagamentos das guias do sindicato e juntamente disso outras provas rurais também. Max, você falando e eu estava lembrando aqui de um mandado de segurança que a gente desempenhou em um requerimento, que na verdade, doutor Heitor, esse requerimento ele já tinha sido negado, já tinha na via administrativa, por falta de comprovação da qualidade de segurado. E isso nós tivemos 2, né, já, tanto a pensão por morte, quanto também o salário e maternidade rural. E nós entramos com o pedido judicial e por que não pareça, Max, mesmo com tantas provas, mesmo com o entendimento de apenas uma contribuição ou uma prova rural para entrar com salário e maternidade, a gente teve o processo extinto por não ter tudo isso de prova material, tu acredita? E aí, quando impetramos esse mandado de segurança, Jotinha, foi concedida a segurança para que o juiz reabra o caso e faça novamente a análise correta das provas rurais. E aí a gente sempre bate nessa mesma tecla da produção de provas, para que esse segurado ele realmente faça parte de uma associação que vai fazer a produção de provas por ele também, né? Vai incentivar. Também com a questão da participação do sindicato, que é uma entidade que está ali pronta para poder atualizar você de várias provas possíveis que você pode fazer, que não confie na justiça, porque a justiça muitas vezes ela vai fazer exatamente aquilo que o INSS faz, se não pior, porque você vai lá e busca de uma procedência e recebe processo extinto, dizendo o juiz que as provas não inserem indício material. Então, realmente faça a promoção de provas, participe de associações, participe do próprio sindicato, porque aí você vai estar com certeza garantindo um futuro melhor para você. Meus amigos, fechamos o ano de 2025. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Livro prego batido, ponta virada. Tem um do livro também que eu ia falar aqui, mas eu me enrolei, né? Mas, Joaquim Moreira, eu quero que você traga aqui pra gente, de forma muito pontual, pra gente não se estender muito, mas o que é que você espera e o que é que você imagina de como vai ser o INSS no ano de 2026? Doutor Heitor, doutora Anatessa, doutor Max, nós estamos no ano da esperança, onde eu sou católico e diz que a esperança não decepciona. E eu sempre acredito que as coisas vão dar certo mesmo debaixo dessas dificuldades. Eu espero
que os métodos do INSS sejam mais humanos no seu atendimento, porque hoje a maior reclamação que nós temos é a qualidade do atendimento da perícia médica. Eu espero que o governo contrate servidores, que o governo prepare esses servidores para um melhor atendimento. Eu espero que as APS sejam estruturadas e que as pessoas tenham conhecimento dos seus direitos e possam buscá-la o maior prazer. E acredito que vai melhorar. Eu sempre tenho essa esperança dentro de mim, porque quando a esperança desaparece, a vida perde o sentido. E eu acho que a vida tem que ter sentido e a gente tem que buscar melhoras, mesmo apesar das dificuldades. Se não existir essas pedras na nossa frente, a gente jamais vai lutar para tirar ela. Tudo que vem com facilidade, tudo que vem dessa maneira, a gente muitas vezes não liga, mas quando vem com dificuldade, a gente tem que batalhar, tem que tirar. A minha esperança é que vai melhorar, porque pior não pode ficar. Pô, a gente não fica que possa mais se sem verificar. A gente tem que parar de chorar na situação, né? Meu amigo Max, meu irmão Max Soares, de antemão já lhe desejo um Natal e um Ano Novo. Não fiz para Joaquim para estar com ele, mas eu desejo um Feliz Natal, um Ano Novo muito abençoado. Eu quero que você transmita a sua mensagem, como também você traga que você espera o INSS de 2026. Doutor, então eu agradeço, né, pelo convite de estar aqui hoje participando do podcast. Desde já também não vou estar na minha família secundária, mas também já desejo um Feliz Natal para vocês, para quem está acompanhando o podcast. E eu faço que as palavras de Joaquim, né, que a gente tenha um ano de 2026 muito bom em questões de INSS, que é o ano que a gente trabalha. Que seja um ano de muitas melhorias que a gente está precisando, né? Porque a gente teve um número em 2025 de janeiro, entrou na fila já com 1 milhão. Vai terminar 2025, entrando em 2026, com 3 milhões de gente na fila. Imagina como vai ter essa fila nos próximos anos. Então, que a gente tenha graus de melhorias dentro da INSS, que seja um ano bom em questões de INSS e também no setor judicial com a gente, né? Excelente pontuação, meu amigo. Doutor Natécio, para fechar com o trave de ouro, o que é que você tem aí pra gente? Qual é a mensagem que você tem para o segurado da Previdência Social, para aquele indivíduo que possa precisar hoje, mas que possa precisar em 2026, em 2027 ou para qualquer momento? Qual é a orientação que a doutora traz para essas pessoas que estão aí entrando no ano de 2026, tendo a possibilidade de precisar do INSS? Pronto. Inicialmente, a produção de provas rurais, né, para poder solicitar benefícios do previdenciário, benefícios do INSS. Compreender, inclusive, que benefícios do INSS previdenciários, eles são, de fato, uma forma de seguro para o segurado, né? Então, para que você solicite um benefício, você precisa ter qualidade de segurado. E para isso, você que é agricultor ou agricultora, precisa, de fato, comprovar de acordo com a carência de cada benefício. A aposentadoria são 15 anos, benefício por incapacidade são 12 meses, 6 meses, a depender da situação do segurado. Então, especificamente, oriento você a procurar um advogado especialista na área para te orientar, de repente, para fazer um planejamento previdenciário. E também as pessoas que fazem contribuição, que trabalham com carteira assinada e que querem futuramente ter uma aposentadoria mais sustentável. E a intenção, né, a esperança, como o Jovem disse, para o próximo ano é justamente que as coisas venham a melhorar, né, Max? Que a gente tenha aí um governo sustentável que institua políticas públicas para a melhoria dessas solicitações de benefícios, para, inclusive, ter um plano para poder fazer a diminuição dessa fila, né? Porque, infelizmente, não está fácil. Pois é, meus amigos, a gente vai encerrar aqui o nosso capítulo de fechamento do ano de 2025, dizendo que a gente vai ter muita coisa boa, muita coisa nova, muita orientação, muita instrução para você no ano de 2026. Informar que Heitor Fernandes Advocacia, que o projeto Bate-Papo com Heitor, que o Previcast vai trazer aqui sempre vai estar aqui mandado com você agricultor, você agricultora, com vocês que precisam dos serviços de INSS. Então, a gente deixa aqui a nossa mensagem de Feliz Natal, de próspero Ano Novo, que seja uma virada de ano de muita luz, de muita paz, de muita prosperidade, que o nascimento do menino Deus seja também um nascimento e a renovação de coisas boas, da boa esperança, como o Joaquim me falou,
e que a gente tenha um 2026 muito iluminado. Que a gente pede a Deus é saúde e energia e o resto a gente corre atrás. Um nosso muito obrigado e um beijão no coração de todos vocês. Tchau, tchau.